Sabe aquele tipo de silêncio que machuca mais do que um grito? Foi exatamente esse silêncio que envolveu a sala naquela noite. A mesa estava arrumada, 2 taças, um bolo simples e ela, sentada sozinha, olhando para as velas apagadas, tentando fingir que aquilo não era mais um lembrete do quanto tinha se tornado invisível dentro do próprio casamento. Feliz aniversário para mim. Ela murmurou sem nenhuma alegria. 7 anos de casamento. 7 anos apostando que um dia ele mudaria, que um dia ele lembraria dela sem que ela tivesse que pedir. Mas Fernando não apareceu. De novo. Ela até tentou se enganar. Ele deve estar ocupado, deve ter esquecido a hora. Mas lá no fundo, lá naquele lugar onde a gente guarda as verdades que não quer admitir, ela sabia. Ele simplesmente não se importava. Não mais. Ela mexeu no celular pela 10ª vez. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Nenhum áudio rápido. Nada. Era impressionante como nada podia doer tanto. Depois de longos minutos, ela soprou as velas sozinha, como se tivesse 8 anos e ninguém tivesse ido ao seu aniversário na escola. Só que agora era pior, porque naquela época ela ainda acreditava que tudo ia melhorar. Hoje, a única coisa que ela sentia era cansaço. Um cansaço que vinha se acumulando há anos. Ela levantou devagar, olhou ao redor e percebeu como a casa parecia grande demais para apenas uma pessoa esperando. Era como se cada parede tivesse testemunhado todas as vezes em que ela ficou ali, sentada, esperando migalhas de atenção. Foi quando uma ideia começou a tomar forma na cabeça dela. No começo tímida, quase como um sussurro. Mas conforme ela guardava o bolo na geladeira e retirava a maquiagem borrada, esse sussurro foi ganhando força. Eu vou até ele. Sim, ela decidiu isso ali, no banheiro, com o rosto cansado no espelho. Ela faria algo que nunca tinha feito. Iria atrás dele sem avisar. Não para cobrar, não para brigar, mas para ver onde, exatamente, ela se encaixava na vida dele agora. Naquela madrugada, com o coração doendo e os olhos inchados, ela arrumou uma pequena mala. Era para ser uma surpresa bonita, um gesto de última esperança. Mas ela não sabia. Não sabia mesmo que aquela viagem seria o ponto de virada da vida dela. Porque às vezes, quando a gente decide buscar a verdade, precisa estar preparado para encontrá-la. E a verdade estava esperando por ela, de um jeito que ela nunca imaginou. Ela passou a madrugada acordada, sentada na beira da cama, olhando para a mala pequena, encostada no canto. Doía pensar que estava viajando para ver o próprio marido como quem visita um estranho. Mas ainda assim, ela foi. Era a última tentativa, a última força do coração. Quando o céu começou a clarear, ela tomou um banho rápido, prendeu o cabelo de qualquer jeito e chamou um carro. No caminho até o aeroporto, o motorista até tentou puxar assunto, mas ela só conseguia pensar em uma coisa. Será que ele vai ficar feliz em me ver? Era uma pergunta triste, né? Porque uma esposa não deveria precisar se perguntar isso. O voo foi silencioso. Ela olhava pela janela, vendo as nuvens passarem, mas a mente estava longe. Ela lembrava de como eles eram no começo. Ou melhor, de como ela era no começo. Sempre disposta, sempre romântica, sempre acreditando que o amor podia consertar tudo. Mas o amor precisa de 2. E fazia tempo que ela estava dançando sozinha nesse casamento. Quando o avião pousou, o coração dela disparou. É agora, ela pensou, tentando respirar fundo. Ela pegou um táxi e foi direto para o endereço onde ele estaria trabalhando naquela semana. Uma casa grande, moderna, com um jardim impecável. Ela desceu do carro com as mãos tremendo. Era estranho. Quanto mais ela se aproximava, mais o corpo dela parecia avisar que algo estava errado. Mas ela continuou andando. Ela precisava ver com os próprios olhos. Pelo portão entreaberto, ela ouviu uma risada infantil. Uma risada leve, feliz. Totalmente diferente do silêncio pesado da casa deles.
Ela se aproximou devagar. E então, viu. Fernando estava lá, sentado no jardim, com uma garotinha no colo. Uma garotinha de uns 5 anos, com cabelos cacheados, presos num lacinho rosa. Ela chamava ele de papai, enquanto mostrava um desenho que tinha feito. E ele sorria. Não aquele sorriso frio e educado que ela conhecia, mas um sorriso de verdade, daqueles que iluminam o rosto inteiro. Um sorriso que ela não via há anos. Por um instante, ela achou que estava tendo uma alucinação. Parou, encostou a mão no portão. Os olhos encheram de lágrimas antes mesmo que ela percebesse. E então, uma mulher saiu da casa. Jeito elegante, cabelos soltos, expressão tranquila. Ela se aproximou de Fernando, tocou no ombro dele e perguntou: "Amor, vocês querem suco?" Amor. A palavra bateu nela como um soco no estômago. A garotinha correu para a mulher, abraçou as pernas dela, e Fernando entrelaçou a mão da mulher sem hesitar, sem medo, sem culpa. Foi ali, naquele momento congelado no tempo, que a verdade finalmente se apresentou. Sem máscara nenhuma. O marido que ela foi buscar já tinha outra família, outra vida, outro sorriso. E ela só conseguia pensar numa coisa: como eu pude ficar esperando alguém que já não era meu? Ela não lembra exatamente como saiu dali, só lembra do som do portão rangendo, da rua silenciosa e do vento frio batendo no rosto como se estivesse tentando acordá-la de um pesadelo. Cada passo parecia pesar toneladas. O corpo ia, mas a mente estava presa naquela cena, como um filme rodando em looping dentro da cabeça. E por algum motivo, enquanto caminhava sem direção, o passado começou a voltar. Não o passado bonito, porque esse, na verdade, quase não existiu, mas o passado que ela ignorou. Os sinais, as pequenas dores que ela escondeu para não perder o pouco que tinha. Ela lembrou do dia em que conheceu Fernando. Eles estudavam na mesma universidade. Ele sempre foi aquele tipo de pessoa que entrava num ambiente e parecia que o ar mudava. Frio, reservado, inacessível. As meninas olhavam, suspiravam, e ele nem percebia, ou fingia que não. Ela era o oposto, doce, comunicativa, cheia de sonhos bobos, daqueles que a gente só tem quando acredita demais nas pessoas, quando vê bondade até em quem não mostra nenhuma. Lembrou da primeira vez que ele realmente olhou para ela. Não foi romântico, não foi mágico. Ele só precisava de ajuda numa apresentação. E ela, iludida, achou que aquilo era o começo de algo grande. Acreditou que ele estava apenas machucado, apenas fechado, apenas precisando de alguém que cuidasse dele. E ela cuidou. Meu Deus, como cuidou. Lembrou das noites em claro fazendo trabalhos por ele, das vezes em que ele esquecia aniversários, encontros, promessas, e ela dizia: "Tudo bem, e ele assim mesmo, uma hora melhora." Lembrou das brigas onde ele não levantava a voz, mas levantava o olhar, aquele olhar que dizia: "O problema é você." E ela acreditava. A lembrança que mais doeu foi a do casamento. Enquanto todos choravam de emoção, enquanto a mãe dela dizia: "Você encontrou um homem bom." Ela já sentia um frio estranho no estômago. Mas ignorou, porque achou que um amor era forte o bastante para dois. Achou que se ela desse e desse, ele um dia devolveria. Engraçado, ele devolvia sim, mas sempre em silêncio, com distância, com ombros de lados na cama, com conversas monossilábicas, com ausências que viravam rotina. E agora, vendo ele tão vivo, tão presente, tão sorridente com outra mulher e outra criança, ela entendeu. Ele nunca foi frio. Ele só era frio com ela. Essa verdade abriu nela uma ferida que não era nova, só estava escondida debaixo de remendos emocionais que ela mesma tinha colocado. E quando finalmente chegou ao hotel, trancou a porta e caiu sentada no chão, abraçando os próprios joelhos, um pensamento cortou o peito como faca.
Eu passei anos tentando ser suficiente para alguém que nunca me quis de verdade. As lágrimas vieram como uma enchente. Não era só tristeza. Era luto. Luto por tudo que ela acreditou, por tudo que ela suportou, por tudo que nunca recebeu. E pela primeira vez em muitos anos, ela não tentou ser forte. Ela só chorou. Chorou até a alma esvaziar, porque antes de recomeçar, ela precisava desmoronar. Ela acordou no dia seguinte com os olhos inchados e a cabeça pesada, como se tivesse passado a noite lutando contra um furacão dentro dela. E, de certa forma, tinha passado mesmo. A primeira coisa que fez ao abrir os olhos foi encarar o teto do quarto do hotel e se perguntar: o que eu faço agora? A resposta não veio de imediato. Veio como um vazio, um silêncio ainda mais cruel que da noite anterior. Ela levantou devagar, caminhou até a pia do banheiro e se encarou no espelho. Foi quase um choque. Não era só o rosto cansado, era o olhar quebrado. Era como se parte dela tivesse ficado naquele jardim, assistindo o marido dela sorrir para outra família. E pela primeira vez, ela não se culpou, não tentou justificar, não se diminuiu para encaixar a dor. Ela só viu a verdade. Enquanto lavava o rosto, um pensamento começou a se formar dentro dela. Pequeno, tímido, mas diferente dessa vez. Um pensamento que não vinha da ferida, mas da coragem. Ela voltou para a cama e ficou ali alguns minutos, respirando fundo. E então falou em voz alta, como se precisasse ouvir a própria decisão ecoando no quarto. Eu não volto para ele. E dito assim, simples, direto, quase soou absurdo, mas dentro dela fez sentido. Pela primeira vez em muito tempo, fez sentido. Ela pegou o celular. Ninguém havia ligado, nenhuma mensagem dele, nenhuma pergunta sobre onde ela estava, nenhum bom dia, nada. Era impressionante como nada conseguia ser tão definitivo. Ela arrumou a mala devagar, sentindo o peso emocional de cada peça que dobrava. Cada roupa parecia carregar um pedaço da história que ela estava finalmente deixando para trás. Quando desceu para fazer o check-out, o recepcionista perguntou se a estadia tinha sido boa. Ela sorriu de lado, cansada. Foi necessária. Pegou um carro. De volta ao aeroporto. No caminho, algo dentro dela simplesmente desabou. Não era choro desesperado como na noite anterior. Era um choro silencioso, maduro, de quem aceita que perdeu uma batalha que nunca deveria ter lutado sozinha. Ela encostou a cabeça no vidro, vendo a cidade passar, e começou a repetir na mente: acabou, acabou, acabou. Cada repetição tirava um pouco do peso. Cada repetição abria espaço para algo que ela ainda não reconhecia, mas que estava ali, nascendo. No avião, ela fechou os olhos e respirou fundo. Foi ali, a milhares de metros de altitude, que ela finalmente sentiu o corpo relaxar, como se estivesse voltando para si mesma depois de anos perdida. Quando pousou, já tinha uma decisão. Fria, clara, inevitável. Ela não iria mais mendigar atenção. Não iria mais esperar aniversários esquecidos. Não iria mais tolerar migalhas de afeto. Aquele casamento tinha acabado muito antes dela perceber. E agora, ela não ia prolongar o que já estava morto. Ao entrar em casa, olhou tudo com outros olhos. A mesa vazia, o sofá onde ela esperou tantas noites esperando por ele, a porta que se abriu e fechou sem afetos, o espelho do corredor onde ela ensaiou tantos sorrisos falsos. Era o fim. E ela sabia. Mas o fim dela era o começo dele. Porque no dia seguinte, Fernando descobriria que a mulher que lhe ignorou por anos finalmente tinha encontrado a própria força. E quando ela achasse essa força, nada, absolutamente nada, a faria voltar atrás. No dia seguinte, ela acordou diferente. Não era felicidade, não era paz. Ainda. Mas era firmeza. Uma firmeza que há muito tempo não sentia.
Aquele tipo de força que aparece quando a dor finalmente cansa de ser dor e vira decisão. Ela preparou um café simples, sentou à mesa onde tinha passado tantas noites esperando por ele e abriu o laptop. Por alguns minutos ficou olhando a tela em branco do e-mail. O cursor piscando parecia um lembrete. Está na hora. Então, sem drama, sem parágrafos longos, sem pedidos, ela escreveu: Fernando, precisamos conversar. Quero o divórcio. Sim. Assim. Objetivo. Limpo. Enviou antes que o coração tentasse impedir. E quando o e-mail desapareceu da caixa de saída, ela sentiu algo dentro dela soltar, como se uma corda que a estrangulava há anos tivesse finalmente arrebentado. Ela fechou o computador devagar e esperou. Sabia que ele veria a mensagem cedo ou tarde. E ele viu. O celular vibrou menos de 20 minutos depois. Fernando, do que você está falando? Ela respirou fundo. Não ia explicar nada por mensagem. Ela. Quando voltar, conversamos. Mal enviou, ele ligou. E ligou de novo. E outra vez. Ela deixou tocar. Pela primeira vez, ela deixou tocar. Horas depois, a porta da casa finalmente se abriu. Fernando entrou com a expressão carregada, o celular ainda na mão, como se tivesse vindo correndo direto do aeroporto. Como assim divórcio? Ele perguntou, sem nem tirar o casaco. Ela estava sentada no sofá, calma. Não havia gritos, nem lágrimas, só cansaço. Do jeito que eu escrevi. Eu quero o divórcio. Ele riu, um riso nervoso, debochado, como quem tenta transformar a seriedade em exagero. Você deve estar chateada. É por causa daquele dia que eu não vi no seu aniversário? Júlia, por favor, seja razoável. Ela levantou lentamente. Os olhos dela estavam tão tranquilos que aquilo pareceu deixá-lo desconfortável. Não é por causa de um dia, Fernando. É por causa de todos os outros. Ele abriu a boca para responder, mas ela continuou. Eu viajei para te ver. A expressão dele endureceu. E eu vi onde você estava. Silêncio. Um silêncio pesado, tenso, que dizia tudo sem que fosse preciso detalhar nada. Você não está entendendo, ele tentou justificar. As coisas não são como parecem. Ela sorriu de canto, um sorriso triste, mas forte. Fernando, eu passei anos tentando entender você. Anos tentando salvar algo que você mesmo largou. Agora, finalmente, eu entendi. Ele deu um passo à frente. Você está sendo dramática. Não precisa acabar assim. Ela deu um passo para trás. Mas já acabou. Só faltava eu aceitar. Fernando esfregou o rosto irritado, como se aquilo fosse uma inconveniência, não uma ruptura. Ele ficou alguns segundos quieto. Quando falou de novo, a voz estava mais dura. E o que você quer? Dinheiro? Um acordo? Ela riu, mas dessa vez um riso leve, quase libertador. Eu quero liberdade. Ele não esperava essa resposta. Não soube como reagir. A máscara de segurança dele finalmente começou a trincar. Enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, ela foi até a mesa, pegou um envelope com documentos que havia preparado naquela manhã e colocou na mão dele. É isso. Eu não volto atrás. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela completou. Você só está surpreso, porque nunca imaginou que eu teria coragem. Quando fechou a porta atrás dele, sentiu a casa inteira respirar junto com ela. Ela tinha começado o divórcio. E ele nem sabia que aquele era só o começo da queda dele. A ascensão dela. Nos dias que se seguiram, a casa parecia estranhamente silenciosa. Mas, pela primeira vez, aquele silêncio não machucava. Era um silêncio diferente. Um silêncio de espaço aberto, de liberdade chegando devagar, sem pedir licença. Ela acordou cedo, abriu as janelas e deixou o ar fresco entrar. Era como se o mundo estivesse dizendo: respira. Agora é você por você.
A primeira coisa que fez foi procurar seu antigo currículo. Ele estava salvo numa pasta esquecida, desatualizado, apagado, assim como ela tinha estado nos últimos anos. Ela o abriu, apagou tudo e recomeçou. Reescreveu sua experiência, sua formação, suas habilidades e percebeu o quanto tinha diminuído a própria luz para caber no casamento. Quando terminou, olhou para a tela e sentiu orgulho. Não do currículo, mas de si mesma. No mesmo dia, enviou para várias empresas. Sem medo, sem aquele pensamento automático de será que ele vai gostar? Agora era tudo sobre ela, sobre o que ela queria. À tarde, foi até o espelho e encarou a própria imagem. Sem maquiagem, sem sorriso falso, sem tentar parecer forte. Era ela, inteira, crua, real. E pela primeira vez, ela gostou do que viu. Passou os dias seguintes arrumando a casa. Não porque ele gostava, mas porque ela merecia viver em um lugar que a acolhesse. Doou coisas antigas, guardou lembranças que cortavam e jogou fora objetos que carregavam o peso de anos de silêncio. Cada saco de lixo que descia significava mais um pedaço do passado que ela deixava ir. Começou também a cozinhar para si mesma. Pratos simples, às vezes até mal temperados, mas eram feitos com carinho, coisa que ela nunca tinha recebido dele em 7 anos. Ligou para a mãe, para uma amiga antiga, mandou mensagem para pessoas que tinha afastado sem perceber. E todas, sem exceção, disseram a mesma coisa. Você devia ter feito isso há muito tempo. Apesar disso, o medo ainda aparecia. A insegurança também. Recomeçar não é bonito como nas histórias. É assustador, é solitário, é cheio de dúvidas. Mas ela não recuou. Enquanto isso, Fernando tentava manter o controle. Mandava mensagens frias, diretas. Precisamos conversar. Você está precipitada. Podemos resolver isso. Ela ignorava. Não por raiva, mas porque já não fazia sentido. Certa manhã, recebeu um e-mail com uma proposta de emprego. O coração dela disparou. Era uma vaga que ela sempre sonhou, mas nunca tentou, porque acreditava que não estava à altura. Agora, ela decidiu tentar. Fez a entrevista, foi sincera, firme, madura, falou com uma confiança que nem sabia que possuía. Quando desligou, respirou fundo e sorriu. Ali, naquele sorriso tímido, estava o primeiro sinal real de que ela estava voltando a ser quem era, talvez até melhor. Naquela noite, não jantou sozinha. Se sentou no sofá, abraçou uma almofada e sentiu algo que tinha esquecido como era. Paz. Sim, ainda doía. Sim, o passado ainda cutucava, mas agora havia algo novo dentro dela. Algo que crescia a cada pequena decisão. Ela estava recomeçando, do zero. Com medo, claro, mas com coragem também. E mal sabia ela, esse recomeço silencioso seria exatamente o que faria Fernando perder o chão. Os dias foram passando e algo curioso começou a acontecer. Aquela mulher que antes andava pela casa arrastando os pés, agora caminhava mais leve. O rosto ainda tinha marcas do que viveu, claro, ninguém se cura do dia para a noite, mas havia algo novo no olhar. Algo que não se via há anos. Vida. 2 dias depois da entrevista, ela recebeu a ligação. Queremos você na equipe. Começa na segunda-feira. Ela ficou sem palavras. Sentiu o coração bater tão forte que teve medo de que o mundo escutasse. Não porque duvidava das próprias capacidades, mas porque pela primeira vez, depois de muito tempo, alguém viu valor nela. E isso curou uma parte dela que Fernando nunca tinha alcançado. No primeiro dia de trabalho, ela escolheu uma roupa simples, mas bonita. Arrumou o cabelo com cuidado, passou um batom suave e se olhou no espelho. Não estava deslumbrante, não estava impecável, mas estava bem consigo mesma. E isso era mais poderoso do que qualquer maquiagem. Quando chegou na empresa, foi recebida com sorrisos, orientações, bem-vinda de verdade. As pessoas conversavam com ela, pediam opinião, faziam perguntas, e a cada "você pode me ajudar com isso?", ela sentia dentro do peito uma chama reacender.
Ali era um lugar onde ela não precisava disputar atenção, não precisava implorar por afeto, não precisava se encolher para caber. Ali, ela simplesmente existia, e era suficiente. No almoço, uma colega nova de trabalho comentou: "Nossa, você tem um jeito tão calmo, tão seguro. Dá para ver que você já enfrentou muita coisa e mesmo assim mantém a postura." Ela sorriu. Um sorriso que carregava verdades que ninguém ali imaginava. À noite, ao voltar para casa, colocou uma música leve. Abriu uma garrafa de água com gás que sempre quis experimentar, mas nunca comprou, porque ele dizia que era frescura. E se jogou no sofá. Fechou os olhos. Percebeu algo inédito. O silêncio tinha se transformado em companhia, não em punição. No fim da semana, ela começou a receber elogios no trabalho, pela organização, pela dedicação, pela rapidez em aprender. E cada elogio era como um pedacinho da autoestima que voltava ao lugar certo. A mudança era tão visível que até a vizinha, ao encontrá-la no elevador, comentou: "Você está diferente, está mais bonita, mais viva." E era verdade. Não porque ela estava tentando agradar alguém, mas porque estava finalmente cuidando de si mesma. À noite, ao tomar banho, ela percebeu que já não chorava mais enquanto a água caía. E quando se deitou, um pensamento suave a visitou: "Eu mereço isso tudo. E muito mais." Do outro lado da cidade, porém, Fernando começava a sentir algo que nunca sentiu antes: a ausência dela, a falta dela, o impacto de uma presença que ele só percebeu quando perdeu. Mas ela ainda não sabia disso, e talvez não fizesse diferença alguma, porque pela primeira vez em muitos anos, o brilho que ela tinha perdido estava finalmente voltando. Enquanto a vida dela florescia, algo completamente oposto acontecia na vida de Fernando. No início, ele fingiu que estava tudo bem. Repetia para si mesmo que ela estava só fazendo charme, que aquilo era fogo de palha. Afinal, na cabeça dele, ela sempre voltava. Ela sempre recuava. Ela sempre engolia a dor. Mas dessa vez, ela não voltou. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu quando ele chegou em casa tarde da noite e sentiu o peso do vazio. O perfume dela já não estava ali. A presença dela, silenciosa, mas constante, tinha desaparecido. Ele andou pela casa como quem procura algo sem saber o quê. A cada lembrança dela que surgia, a caneca preferida, os livros organizados, o cobertor dobrado, uma sensação incômoda subia pela garganta. Mas o ego dele não deixava de admitir. Ele tentou seguir a rotina, só que a rotina parecia outra sem ela. E pior, a outra mulher, aquela do jardim, não queria nada sério. Ela deixou claro: a criança nem era dele, e o relacionamento não existia de verdade. Era leve, superficial, descartável. Quando ele percebeu isso, algo dentro dele tremeu. Não porque amava aquela mulher, ele não amava, mas porque percebeu que tinha arriscado o casamento por algo que não valia nem metade do que tinha perdido. Os dias passaram e ele começou a mandar mensagens para ela: "Precisamos resolver algumas coisas. Você está levando isso longe demais. Vamos conversar como adultos." Ela visualizava e não respondia. E cada visualizado sem resposta era como um tapa no ego dele. Aos poucos, o orgulho virou irritação, a irritação virou preocupação e a preocupação virou desespero. Ele começou a ligar para amigos em comum. "Você falou com ela? Ela comentou alguma coisa? Ela está bem?" E todos respondiam o mesmo: "Ela está ótima." Isso doeu mais do que ele imaginava, porque enquanto ele desmoronava, ela renascia. Enquanto ele perdia o eixo, ela ganhava o mundo. No trabalho, nada parecia dar certo. Ele chegava atrasado, errava coisas simples, vivia distraído. Colegas começaram a comentar: "Você está bem? Parece cansado." Mas não era cansaço, era consciência pesada. Era a ausência dela ecoando.
As noites passaram a ser as piores. Ele se jogava no sofá, encarava o teto e repetia mentalmente tudo o que fez e tudo o que deixou de fazer. Até que uma noite, sem aguentar, foi até o antigo quarto dos dois e ficou parado na porta. Ele viu a cama onde ela chorou inúmeras vezes sem que ele percebesse. Sentiu o cheiro suave do perfume que ela usava, agora quase apagado. Viu a gaveta vazia onde ela guardava as roupas de dormir. E ali, sem ninguém por perto, sem plateia, sem orgulho para protegê-lo, ele desmontou. O homem frio, seguro, inacessível, chorou. Não de dor física, mas daquela dor que destrói por dentro, a dor do arrependimento. Enquanto isso, ela dormia tranquila pela primeira vez em anos. E a ironia era tão clara que até o destino parecia sorrir. No mesmo momento em que ela encontrava paz, ele descobriu que era perder alguém que acreditou nele até o último segundo. A campainha tocou numa tarde tranquila, naquelas em que ela finalmente conseguia sentir o ar leve entrando pela janela. Ela estava arrumando algumas plantas novas que havia comprado, um gesto simples, mas que simbolizava uma nova fase. Quando ouviu o som da campainha, pensou que fosse uma entrega. Mas ao abrir a porta, Fernando estava ali. E não era o Fernando que ela conhecia. Não era o homem arrogante, frio, com aquele ar de quem sempre tem tudo sob controle. Não, o homem na porta parecia menor, parecia derrotado, com olheiras profundas e a respiração pesada de quem passou noites sem dormir. "Podemos conversar?" ele perguntou, a voz embargada. Ela ficou alguns segundos silenciosa, segurando a maçaneta como se precisasse dela para manter o equilíbrio. "Estou ocupada", respondeu com calma. Não havia dureza, nem ironia. Apenas verdade. Mas ele insistiu. "Por favor, só me ouve." Respirando fundo, ela abriu um pouco a porta e sinalizou para que ele entrasse. Ele caminhou devagar até o meio da sala, olhando tudo como se fosse a primeira vez. E, de certa forma, era. Porque aquela casa agora tinha a energia dela. Viva, presente, independente. Ele passou a mão pelo rosto e começou. "Eu estraguei tudo." A voz dele falhou. "Eu não percebi, eu não vi você, e quando vi já era tarde." Ela cruzou os braços, mantendo distância. "Eu sei." Ele engoliu seco, parecendo envergonhado. "Aquela mulher não era nada sério. Não era o que você pensou. Eu fui covarde, fui idiota." Ela se afastou, seguiu a vida dela, e eu comecei a sentir a sua falta. Uma falta que eu nunca imaginei que fosse possível. Ela observava com um olhar firme, não de ódio, mas de clareza. Ele continuou. "Eu entrei na nossa casa e percebi o que perdi. Percebi que você fazia parte de tudo. Percebi que eu só existia porque você me segurou por anos. E quando você saiu, tudo desmoronou." Ela respirou profundamente. "E por que você está aqui?" Ele se aproximou um passo, mas ela imediatamente levantou a mão para que parasse. Um gesto pequeno, mas suficiente para mostrar quem estava no controle agora. "Eu quero tentar de novo." Ele sussurrou. "Quero consertar tudo. Quero você de volta." Ela baixou o olhar por alguns segundos, não para hesitar, mas para encontrar as palavras certas. "Fernando, você não sente minha falta. Você sente falta do que eu fazia por você." Ele arregalou os olhos como se tivesse levado um golpe. "Eu estava sozinha no nosso casamento por anos, e você só percebeu quando ficou sozinho de verdade." Ele respirou fundo, mas não conseguiu responder. Ela continuou, com a voz baixa, porém firme. "Eu não te odeio. De verdade, não odeio. Eu só não te amo mais." Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Ele abriu a boca, mas não encontrou nenhuma palavra. "O que eu senti por você morreu aos poucos. Morreu no seu silêncio, morreu nos meus aniversários ignorados, morreu quando eu viajava para te ver e você sorria para outra pessoa." Ela deu um passo para trás como quem se protege, não dele,
mas do passado. Eu me perdi tentando te amar. Agora, estou me encontrando. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele, e foi a primeira vez que ela viu o homem que parecia de pedra se desmontar completamente. Então é isso, ele sussurrou, a voz trêmula. Acabou? Ela assentiu devagar. Acabou. Não porque você perdeu, mas porque eu me encontrei. Ele ficou parado por alguns segundos, como quem tenta absorver uma verdade que dói mais do que qualquer ferida física. E então, sem força, sem argumentos, sem orgulho, ele foi embora. Quando a porta se fechou, ela soltou o ar que vinha prendendo desde o início. Não chorou, não tremeu, não vacilou. Ela estava firme, inteira, finalmente livre. Nos dias que se seguiram à visita de Fernando, algo mudou dentro dela. Não de forma explosiva, mas como uma porta que finalmente se abre depois de anos emperrada. Ela acordava leve, dormia tranquila e, pela primeira vez em muito tempo, sentia que a vida estava no lugar certo. O divórcio seguiu rápido, sem briga, sem guerra, sem drama. Fernando acenou os papéis em silêncio. Sem argumentar, sem pedir uma outra chance. Ele apenas segurou a caneta por alguns segundos antes de escrever o próprio nome, como se aquele gesto fosse o último fio que o ligava a ela. E era mesmo. No dia em que o processo foi oficialmente concluído, ela saiu do fórum com uma sensação estranha. Não era tristeza, não era saudade, não era raiva. Era liberdade. Uma liberdade tão profunda que dava até vontade de rir. Ela caminhou pela calçada com o vento tocando o rosto e percebeu que estava sorrindo sozinha, porque finalmente entendia. Não era o fim de nada. Era o começo de tudo. Com o passar das semanas, ela se dedicou ao novo trabalho, conheceu pessoas, fez amizades, descobriu talentos que nem sabia que tinha. Era elogiada, era respeitada, era vista. E aquilo alimentava a alma. Começou também a cuidar de si de um jeito diferente. Fez exames atrasados, começou a caminhar no parque, aprendeu receitas novas, comprou flores para a própria casa. Pequenas coisas, mas eram exatamente essas pequenas coisas que estavam reconstruindo a vida dela. Até que um dia, no trabalho, enquanto finalizava um relatório, um colega se aproximou. "Vamos almoçar?" Ela levantou o olhar. Ele era gentileza pura, nada invasivo. Nada forçado. Apenas alguém que gostava de estar perto dela. Ela pensou por alguns segundos e, pela primeira vez, não sentiu culpa, nem medo, nem comparação. Só sentiu vontade. "Vamos", respondeu. O almoço foi leve, cheio de risos, histórias simples, conversas que fluíam sem esforço. E quando ele a deixou de volta na recepção, disse com um sorriso sincero: "Gosto do seu jeito. Você tem luz." Ela não corou, não desviou o olhar, não se diminuiu, apenas sorriu. Um sorriso tão natural que parecia ter sido guardado por anos, esperando o momento certo para abrir. O momento certo para voltar. Naquela noite, enquanto arrumava a mesa para jantar, recebeu uma mensagem do advogado. Processo finalizado. Oficial. Ela respirou fundo e percebeu que naquele exato momento algo se desligava dentro dela. Um peso que nem percebeu que carregava sumiu. Sentou-se à mesa, acendeu uma vela pequena e sorriu de novo, agora com a alma inteira. Do outro lado da cidade, Fernando também recebeu a confirmação. Ele encarou a tela por longos minutos e, pela primeira vez, entendeu verdadeiramente o que tinha perdido. Não uma esposa, mas a única pessoa que o amou de verdade. Mas já era tarde, e ele sabia. Ela, por outro lado, estava vivendo o capítulo mais bonito da própria história. Não precisava provar nada para ninguém. Não precisava correr atrás de amor. Não precisava esperar ser escolhida. Porque agora, ela era quem se escolhia. E em cada pequeno passo, cada sorriso novo, cada conquista, cada renascimento, ela provava que quando uma mulher decide se reencontrar, nenhuma força no mundo a impede de florescer.